Amém, irmãos? Um recado aos pais, antes da gente começar aqui o sermão. Como os irmãos sabem, todo culto de Santa Ceia, todas as crianças permanecem aqui com a gente. Hoje de criança a gente tem aqui a Laurinha e o Arthur. E a partir de hoje nós vamos experimentar uma coisa nova quando as crianças ficam aqui com a gente cultuando. A professora Daniele vai entregar para os irmãos essa folha aqui, que é para os pais. Aí está passando algumas orientações para vocês do que é que vocês vão fazer com a sua criança antes do culto, durante o culto e depois do culto. Hoje vocês não vão conseguir fazer antes do culto, né? Porque a gente já está aqui no meio. Mas vocês vão ter aí instruções do que fazer agora, durante o culto, e do que fazer depois do culto com a sua criança. Vocês vão receber aí também uma atividade para a criança, para ela ir fazendo enquanto a gente está aqui cultuando. Então, enquanto eu prego também, vez ou outra eu vou falar com as crianças. Vocês adultos vão entender quando eu falar com as crianças, porque se uma criança entende, vocês também vão entender. O contrário não é a mesma coisa, né? Então, nós vamos passar a inserir as nossas crianças cada vez mais nos cultos da noite. Esse é um teste, né, que a gente fez junto com o departamento infantil. A gente não sabe se será sempre assim, mas se a gente conseguir ter bom êxito nesse teste, a gente vai fazendo outras vezes também. Então a Dani vai entregar agora para os pais do Arthur e para o Arthur, e para a Laurinha e para a Dona Lu, para a gente poder acompanhar. E aí durante o culto, vocês vão ver que a recomendação é a seguinte: estimule a participação da criança nos momentos de oração, louvor e ofertório. Oriente a criança nos momentos que deverá ficar em pé ou sentada. Ajude ela a localizar o texto da Escritura Sagrada, incentive ela a procurar na Bíblia Sagrada. No momento dessa mensagem, você vai entregar o papel que agora a gente vai colocar aí nas mãos de vocês, e aí com lápis de cor, vai fazer anotações, desenhos referentes à pregação. Vocês vão pedir ajuda para os pais, se for necessário, né? Informar o texto e tudo mais. As professoras, hoje a gente tem aqui a Silmara e a Dani, se precisar, peçam ajuda para elas também. E se a criança for muito pequena, estiver inquieta, você pode se levantar, sair um pouco, não tem problema, e os nossos irmãos aqui vão compreender perfeitamente se a sua criança fizer algum barulho e tudo mais, porque ela é uma criança, e os nossos irmãos são adultos, entendem muito bem isso. Tá certo? Não tem nada de ficar com cara fechada, nem nada. É uma igreja do Senhor Jesus Cristo e é uma igreja para famílias. Não é só para você adulto, não. Então nós vamos juntos cultuar o nome do Senhor, e as crianças vão cultuar aqui com a gente também. Nesse momento os pais vão acompanhar, e aí depois os irmãos leiam com atenção as atividades pós-culto e a atividade antes do culto, porque aí no culto da próxima Santa Ceia, você já vem preparado com essas orientações aí. Tá certo? Então adultos e crianças, abram as Sagradas Escrituras comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje a gente faz uma breve interrupção na nossa série em Atos dos Apóstolos, para compartilhar essa mensagem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu lerei a partir do primeiro versículo até o versículo de número 11, acompanhem comigo a leitura da Santa Palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Vamos orar? Deus de todo poder e glória, a sua igreja está aqui reunida para te cultuar. Nós já te louvamos, nós já oramos a ti, já confessamos os nossos pecados e agora é o momento em que vamos ouvir a santa ministração da sua palavra. Senhor, que nesse momento então possamos prestar atenção em tudo aquilo quanto a sua palavra for nos dizer. No nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. A língua portuguesa, essa língua que eu e você fala, tudo bem que você pode ter lá um jeito diferente de falar, você pode ter um sotaque diferente, mas todo mundo aqui fala a língua portuguesa, né? Todos aqui falam português. Ela é muito rica. Se você aqui conhece um outro idioma, se você tem domínio de uma outra língua, no momento em que você foi estudar essa outra língua, você percebeu o quanto a sua língua é rica. A gente às vezes costuma menosprezar as coisas aqui no nosso país quando a gente compara com coisa do exterior, né? Tudo que é de fora é melhor e tudo mais, mas a gente tem coisa boa aqui também. Dentre elas, a nossa língua. A nossa língua é muito boa. Para estudar, você tem que ralar para poder aprender ela. Não é assim com o inglês, por exemplo. No inglês, conforme for, você aprende facinho. Agora, o português, você tem que ralar para aprender ele. E aí, à medida que os anos vão passando, nós vamos ficando expostos a vários acontecimentos do nosso país, a gente começa a perceber a riqueza dessa nossa língua diante dos nossos olhos, quando algumas notícias chegam até nós. Recentemente, aliás, não muito recentemente, mas já deve fazer parte do seu vocabulário, palavras como, ou termos como delação premiada. Imagino que até pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, você não fazia ideia do que viria a ser delação premiada. O que é isso? Que negócio é esse? Daqui a pouco a gente começa a ouvir sobre condução coercitiva. Mas que diabos é isso, gente? De onde saiu uma palavra como essa, uma terminologia como essa, né? Essas expressões vão tomando conta dos jornais, e se a gente não procura saber o que são esses termos, ou o que são as palavras que são expressas ali, a gente vai receber um monte de notícia e vai ficar sem saber, sem entender o que está acontecendo ali diante dos nossos olhos. Puxa vida, um monte de gente está tendo condução coercitiva, mas que negócio é esse? O que é conduzir coercitivamente? E uma palavra que tomou os jornais e tomou o vocabulário popular também, recentemente, essa é recente, foi a seguinte palavra: os negacionistas. O que vem a ser os negacionistas? Pessoas que têm alguns fatos diante de si, ou talvez nem algumas coisas nem tão comprovadas assim, mas que ficam negando as coisas. Não, isso daqui não é bem assim. Não, isso aqui, está todo mundo dizendo isso, mas não é por aí não. E aí você deve ter ouvido falar a respeito disso com relação ao coronavírus, à vacinação e tudo mais. Sempre taxam algum grupo de negacionista, seja para o bem ou para o mal, né? Mas perceba, essa não é uma palavra nova. Ganhou o nosso vocabulário recentemente, mas ela não é uma palavra nova. Quando a gente abre a nossa Bíblia, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a gente vê Paulo tentando combater um punhado de negacionistas. Robson, eles não acreditavam na vacina? Eles não acreditavam que o coronavírus é real? Nada disso. E pior do que isso, muito pior, aliás, eles não criam na ressurreição de Jesus Cristo. Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. E aí talvez você pense: normal, tem um punhado de gente aí que não crê. Tem de fato um punhado de gente que não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Mas imagina alguém que se diz cristão e não crê que Cristo ressuscitou. Aí que a coisa é feia. E a gente está diante desse grupo aqui. Por isso eu quero olhar com você o que o apóstolo Paulo fala acerca da ressurreição,
para com um grupo que nega que Jesus Cristo ressuscitou, e a partir dessas coisas que o apóstolo Paulo fala para com esse grupo negacionista, portanto, nós veremos algumas das bases da nossa fé, alguns dos fundamentos da nossa fé, que não podem de maneira nenhuma serem negados por cada um de nós, que não podem de maneira nenhuma serem ditos o contrário, porque senão não dá nem para dizer que a gente é cristão. Então nós veremos aqui alguns dos fatos que de fato aconteceram, que precisam estar muito bem esclarecidos aí na sua cabeça. Se você ouvir essas verdades aqui e disser, não, pode ser que isso daí não seja verdade, pode ser que não aconteceu bem assim, aí fica difícil dizer que você é um cristão. Então nós vamos observar isso com base nas recomendações do apóstolo Paulo para aqueles irmãos ali da igreja de Corinto. A igreja de Corinto você deve conhecer, né? Era uma igreja complicada. Pensa numa igreja complicada. Paulo já começa a carta tentando resolver problemas ali na igreja. Estava tendo um problema de partidarismo ali, um pessoal dizendo que era de Apolo, outros dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Pedro, uns crentões dizendo que era de Jesus e tudo mais. Grupos diferentes surgindo no meio da igreja, um partidarismo sem fim. Paulo resolve esse problema. Começa a falar a respeito de comidas, uns diziam que podia comer determinados tipos de alimento, outros diziam que não. Paulo resolve isso também. Paulo fala acerca de questões ligadas ao casamento, fala sobre isso também. Paulo fala sobre os dons espirituais que precisam ser administrados corretamente e não estavam sendo administrados corretamente na igreja de Corinto. Ele vai lá e resolve esse assunto também. E ao longo dos capítulos anteriores, até chegar aqui no capítulo 15, Paulo está só tratando de polêmica, só polêmica que estava tendo na igreja, só resolvendo problema. Ou igreja complicada era essa de Corinto. E aí ele chega no capítulo 15, e não que ele seja menos importante que os outros capítulos, aliás, é o capítulo em que Paulo gasta mais tempo falando, gasta mais tempo observando aqui, é o único capítulo que tem 58 versículos aqui na primeira aos Coríntios, e ele vai falar de algo central para a nossa fé. Ele vai falar sobre a ressurreição, porque tinha um grupo dentro da igreja que estava negando a ressurreição de Jesus Cristo. Então ele vai combater esses negacionistas. As crianças devem estar desenhando alguma coisa por aí. Eu queria propor que os seus pais instruíssem as crianças a escrever no cantinho aí desse quadrinho que está falando para desenhar alguma coisa. Escreve no cantinho alguma palavra bem difícil, uma palavra bem complicada, que você imaginar aí, que não fazia parte do seu vocabulário e agora faz, que de repente não faz parte do vocabulário da criança e agora faz. Então diga para ela, escreva aí uma palavra bem complicada, para a gente lembrar que essa palavra complicada que fez parte agora do nosso vocabulário, ela é mais antiga do que a gente pensa e está aqui, nessas páginas aqui da primeira aos Coríntios. E aí então, o capítulo 15 começa com Paulo dizendo: irmãos, eu venho lembrar vocês do evangelho que eu anunciei, do qual vocês recebestes e no qual vocês ainda perseveram. O apóstolo Paulo certamente conhecia aquela igreja, passou por ali, esteve com aqueles irmãos, sabia o nome de alguns daquela igreja, e ele disse: irmãos, agora, aqui no capítulo 15, eu quero lembrar vocês da mensagem que eu anunciei enquanto eu estive aí. Eu quero lembrar vocês de algo muito básico. Quero lembrar vocês da mensagem do Evangelho, no qual vocês ainda creem e ainda perseveram. Eu creio assim. Perceba que aqui nós já temos um tom de esperança no apóstolo Paulo, né? Porque ao longo de toda a carta aos Coríntios ele ficou resolvendo problema. Num dado momento parece que esse povo nem crente é, né? De tanto problema que tinha na igreja de Corinto. Ou igreja complicada. Mas o Paulo diz: vocês ainda perseveram, apesar de tudo quanto é problema que vocês estão dando aí para o seu pastor, mas vocês ainda são crentes. E se vocês ainda são crentes, prestem atenção no que eu vou falar. Se lembrem do evangelho que eu preguei enquanto estava aí com vocês. Essa mensagem é decisiva para a vida de vocês. Por esse evangelho, vocês foram salvos, ele diz aí no versículo 2. E se vocês retiverem essa palavra, então, tal como eu preguei,
eu terei a certeza de que vocês não creram em vão. Eu terei a certeza de que vocês de fato receberam essa mensagem e não foram apenas simpatizantes, pessoas que não, que legal essa mensagem, puxa vida, vamos ser cristão agora. Não, se de fato vocês perseveram, eu terei certeza de que vocês não creram em vão. Então eu estou escrevendo para vocês para lembrá-los daquela mensagem, para lembrar vocês acerca da mensagem do Evangelho. Então tá bom. Então o que o apóstolo Paulo vai fazer para a gente aqui é um lembrete. A nossa mensagem hoje aqui não tem nada novo. Você não vai ouvir nenhuma novidade aqui. Você vai ter um lembrete de algo que você não pode esquecer. Robson, mas eu nem sou um negacionista como esse povo aqui. Eu nem nego que Jesus não ressuscitou. Eu creio que Ele ressuscitou. Tá bom. Agora você vai crer ainda mais. Você vai ter ainda mais certeza. E se em algum momento você tinha dúvida, eu espero que com essas palavras do apóstolo Paulo você não tenha mais dúvidas. Você confie que de fato Cristo ressuscitou. E dessa maneira persevere até o final. E dessa maneira fique firme até o final e não tenha crido em vão. Não tenha feito tudo em vão. Porque como ele mesmo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã a nossa esperança. Faz nenhum sentido a gente estar aqui. Faz nenhum sentido a gente se reunir como igreja se Jesus não ressuscitou. Mas já que Ele ressuscitou, aí faz sentido. Aí faz sentido a gente se reunir. Então o apóstolo Paulo vai começar nos lembrando da mensagem do Evangelho aqui. Ele diz o seguinte no versículo 3: antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi. Eu anunciei a vocês o que eu também ouvi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E esse é o primeiro ponto da mensagem do apóstolo Paulo. É o primeiro ponto da nossa mensagem aqui. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Crianças, aproveitem o quadro que vocês têm aí e desenhem uma cruz. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A cruz nos lembra disso, nos lembra da morte de Jesus Cristo. E Paulo está lembrando isso para aqueles irmãos. Robson, mas precisava disso? O povo não era crente? Será que eles iam esquecer que Jesus Cristo morreu pelo pecado deles? De certo esqueceriam. De certo, em algum momento eles pensassem que não. Porque a gente tem a tendência de fazer isso. A gente tem a tendência de se esquecer das coisas. Coisas importantes. Coisas basilares da fé cristã. Temos algumas irmãs que foram recentemente habilitadas, né? Uma delas já está até dirigindo para tudo que é canto, que é a Letícia. Outra daqui a pouco começa a dirigir. Tomem cuidado então, a Thaís logo vai estar por aí pelas ruas de Ribeirão Preto. E quando você vai tirar a habilitação, você aprende algumas coisas basilares, né? A respeito da direção e tudo mais. E você aprende acerca de um punhado de protocolo que você precisa fazer no momento em que você entra no carro. Prepara ali o retrovisor, confere se está com cinto de segurança. Se você for pegar a rodovia, vê se o farol está ligado, né? Uma série de coisas que você precisa observar. Só que o tempo vai passando, você já não é mais aquela tartaruga para observar essas coisas todas. Você começa a fazer tudo isso no automático. Você ainda faz, porque tem uns que começam a deixar de fazer. Param de colocar o cinto, ainda mais se o seu carro não for daqueles que fica pitando, te avisando que tem que pôr o cinto de segurança. E aí, com o passar do tempo, você vai se esquecendo de alguns fundamentos. E aí, se você está transportando alguém, se você está dando carona para alguém e a pessoa te pergunta: escuta, o que significa essa placa aí? E eu lembro que lá no curso eu vi o que significava essa placa, mas agora... então quer dizer que você pode parar aí onde você está parado, estacionado? Olha, eu tinha certeza que eu podia, mas você me colocou em dúvida agora. Eu vou parar lá na outra quadra. Eu vou parar nesse lugar aqui não. A gente tende a esquecer de coisas basilares, fundamentais. Não podemos nos esquecer dessa mensagem. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando nós não nos esquecemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados,
Nós estamos sempre vivendo em uma atitude de reverência e gratidão a Ele, porque Ele fez algo que eu e você não tínhamos condições alguma de fazer. E aí a postura da sua vida, a sua maneira de viver, é de viver em uma eterna gratidão ao nosso Senhor. Ele fez o que você mesmo não poderia fazer por você. Ele morreu pelos seus pecados. E aí, se a gente encontra alguém vivendo, praguejando, murmurando, a gente está diante de alguém que se esqueceu. Percebe como que na prática é facinho da gente esquecer? Estou falando de algo muito básico. Aí você diz, não, Robson, eu não vou esquecer disso jamais. Mas na prática a gente esquece. Quando a gente se abre a boca para murmurar, a gente esquece. A gente esquece que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida, se entregando pelos nossos pecados, morrendo pelos nossos pecados. E a cruz, então, que as crianças estão desenhando agora, simboliza isso. A morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos de Corinto, eu vim aqui lembrar vocês disso. E hoje, pegando carona na mensagem do apóstolo Paulo, eu estou dizendo, irmãos da Jardim das Oliveiras, eu vim lembrar vocês disso daqui. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Versículo de número 4, segundo ponto da mensagem do apóstolo Paulo. E foi sepultado. Ah, Robson, mas isso aí é a mesma coisa do primeiro ponto. Não, não é. O que o apóstolo Paulo está querendo fazer aqui para a gente é dizer para a gente que de fato Jesus morreu. Não foi só uma dormidinha que daqui a pouco ele acorda. Ontem lá na programação do MP, não sei quem aí falou, acho que foi o Tarcísio, estava falando de um sapo que vive em não sei que país lá, que ele, num determinado momento, num dado tempo do ano, ele é congelado e fica ali congelado. Você pensa que ele está morto. Passa alguns meses, você vai olhar, o bicho está vivo, suporta baixíssimas temperaturas. Em Goiás que esse sapo não mora, porque os irmãos viram hoje pela manhã, fez 20 graus, eu já estava com uma blusa de frio aqui. Mas é um sapo que suporta baixas temperaturas, né? Você pensa que ele está morto, mas ele não está morto coisa nenhuma. Se a gente for olhar algumas dessas notícias hilárias, né? Nesses sites cômicos que a gente vê por aí, muitas vezes a gente vê pessoas que são dadas como mortas, e ali, depois de 24 horas, percebem que essa pessoa não está morta coisa nenhuma. Jesus não foi um desses. Morreu, puxa vida, mas era um engano, o pessoal pensou que ele tinha morrido, tirou ele lá da cruz e ele estava vivo ainda estava respirando. Não, Jesus de fato morreu. E no segundo ponto, para deixar esse ponto aqui fechado, para não deixar dúvida alguma, o apóstolo Paulo diz, ele foi sepultado. E agora eu tenho um desafio ainda maior para as crianças e para os pais. Tentem desenhar aí uma sepultura. Se não conseguir, desenhem pelo menos a pedra que foi rolada ali do sepulcro de Jesus. Então desenhem pelo menos uma pedra redonda se não conseguir desenhar uma sepultura. Coloquem aí, por favor. Porque Jesus de fato foi sepultado. Robson, quer dizer então que se eu juntar uma grana e se eu for lá em Jerusalém, eu consigo ir até o sepulcro de Jesus? Consegue. A grande questão é saber qual dos sepulcros, né? Porque a gente não tem certeza de qual é. A gente não sabe se de fato é aquele que eles mostram lá. Ou aqueles, né? Porque dependendo do dia que você for, você vai em um sepulcro. Se você for no outro dia que aquele ali está muito movimentado, você vai em um outro sepulcro. Virou um comércio isso, meus irmãos. Tem muita coisa ali que ainda é como era nos tempos bíblicos, mas outras foram construídas para vender, para gerar comércio e tudo mais. Mas de fato Jesus esteve em um sepulcro, permaneceu lá, morto. Mas tem uma boa notícia. E a boa notícia é o terceiro ponto da mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi bem presbiteriano aqui, fez um sermão de 3 pontos. Ele diz no final do versículo 4: e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
O sepulcro de fato existiu. Cristo de fato esteve lá. Ele esteve. Ele não permaneceu lá. E esse ponto é decisivo na nossa fé, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes de Corinto aqui. Porque se Jesus não ressuscitou, não faz sentido a gente continuar crendo. Não faz sentido a gente continuar dizendo que serve a Jesus Cristo. E aí, no domingo pela manhã, mais ou menos um domingo como esse, a gente não sabe exatamente se foi nesse dia, a gente celebra e tudo mais, mas a gente não sabe exatamente se foi nesse dia do mês de abril. As mulheres vão ao sepulcro. E o Evangelho de Lucas diz pra gente que as mulheres ouvem da boca do anjo: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E aí, nesses sepulcros, que sejam eles comerciais, ou seja ele o verdadeiro sepulcro de Jesus que tem lá em Jerusalém, dizem alguns irmãos que já foram lá, que você vai encontrar escritos em vários idiomas do mundo. Você vai talvez encontrar lá na língua portuguesa, em inglês, em aramaico, em grego, a seguinte frase: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Para todo mundo ver, para todo mundo entender que Jesus não está mais preso àquele ambiente. E aí, sabe como isso é decisivo para a nossa fé? Com todo respeito a outras religiões, a gente sabe que tem outras religiões que tem aí os seus profetas, os seus precursores, mas todos eles morreram e permanecem mortos. O nosso não. Nosso Senhor ressuscitou. O sepulcro está vazio. O Rei está vivo. A morte não pôde detê-lo. E o apóstolo Paulo está insistindo com aqueles irmãos: creiam nisso. O sepulcro está vazio, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E isso muda decisivamente a nossa vida. E aí, para que aqueles irmãos possam ter certeza, o apóstolo Paulo até cita alguns nomes, né? Olha, ele apareceu para alguns, ele apareceu para Cefas, depois ele apareceu para os 12, depois ele apareceu para uns 500 homens de uma só vez. Ele foi visto por Tiago, e por último, ele apareceu para mim, eu mesmo que estou escrevendo, eu vi o Senhor Jesus Cristo. As pessoas puderam ver e testemunhar. E não foi uma visão como a de João, que só João viu e mais ninguém viu. Jesus apareceu, esteve ali de fato diante deles. De maneira que, se ele aparecesse em uma rotatória como aquela que tem ali no final da rua, todo mundo que está passando por aqui ia poder ver ele. Não era restrito a uma pessoa só. Ele apareceu por aqui. E as pessoas puderam ver, puderam testemunhar que Jesus ressuscitou. E o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, creiam nisso, permaneçam crendo nessa verdade, para que vocês não tenham crido em vão. Agora, a missão das crianças é desenhar uma pessoa comemorando, seja uma pessoa daquela de palitinho, seja como for. A gente não sabe como era a face de Jesus, não dá para pedir para as crianças desenharem a Jesus, mas então você vai desenhar aí alguém como um discípulo, comemorando, celebrando que Jesus vive. Jesus está vivo, irmãos. E isso muda definitivamente o rumo da nossa história. Porque a partir disso, então, nós temos plena consciência, nós temos plena certeza de que o Deus a quem nós cultuamos, de que o Deus a quem nós servimos, recebe o nosso culto,
recebe as nossas orações, recebe o nosso louvor. A nossa mensagem chega ao trono de graça do nosso Senhor, porque Jesus vive. É por isso que inclusive a gente crê que Ele vive, então a gente pode crer no amanhã. A gente canta, né? Porque se Ele não tivesse vivo, irmãos, que sentido faz pregar acerca de um morto, falar acerca de um homem comum como a gente, um ser humano de carne e osso aqui igual a gente? Não faria sentido a nossa mensagem, não faria sentido a nossa pregação. Mas Jesus está vivo, então você pode ter esperança, você pode se alegrar. E aí, irmãos, se você não veio com uma caneta, com um bloco de anotação, como esse que as crianças estão agora, guarde ao menos na sua cabeça, então, esses 3 pontos aqui do apóstolo Paulo. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. São esses os 3 pontos da nossa pregação de hoje. E são esses os 3 pontos fundamentais da história do cristianismo. Esses irmãos aqui estavam cometendo um erro crasso ao não crerem na ressurreição de Jesus. Como pode, Robson, alguns irmãos fazerem isso? Era gente lá da igreja de Corinto? Era gente que estava ali cultuando. E aí há quem diga, inclusive, que era um grupo chamado de saduceus. Esses saduceus já tinham aparecido no tempo de Jesus. Lembra, o mais famoso grupo de religiosos da época são os fariseus, né? Mas um outro grupo que fazia oposição aos fariseus eram os saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em algumas manifestações celestiais e, consequentemente, não acreditaram na ressurreição de Jesus Cristo. Creram em Jesus, mas não na sua ressurreição. E há quem diga que existia desse grupo ali no meio da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo está escrevendo dizendo: irmãos, se lembrem do que eu preguei enquanto eu estive aí. Não se desviem desse caminho, não deturpem o evangelho, não corrompam essa mensagem com o passar do tempo. Fiquem firmes nessa mensagem. Então, irmãos, se em algum momento você começar a se esquecer de algumas coisas, como eu, por exemplo, hoje à noite, aliás, hoje pela tarde, nossa irmã Dona Esther gentilmente fez um almoço bem gostoso lá e mandou lá pra gente, para mim e pra Gabi. E aí, antes de sair para o culto, eu não, vou fazer isso antes de ir para o culto, porque aí eu não vou esquecer. Peguei lá as vasilhas dela, lavei e tudo mais, coloquei numa sacola, vou deixar aqui, bem perto da saída daqui de casa, porque eu não vou esquecer, vou levar para nossa irmã. E o que eu fiz? Esqueci. Me perdoe, Dona Esther, não trouxe as vasilhas, vou ter que trazer na quarta-feira. Então, se você, assim como seu pastor, começa a esquecer das coisas, e com o passar do tempo dizem que essas coisas vão piorando, né? Chegam os filhos, a gente começa a esquecer de coisas básicas. A minha mãe de vez em quando esquece o nome dos filhos, e ela está novinha. O Robson, é Robson o nome desse daqui. E olha que os meus irmãos, os outros 3, todos têm com inicial a letra J, né, no nome deles. O meu é Robson, R, nada a ver com o nome deles. E troca. Meu pai é a mesma coisa. A gente tem a tendência de esquecer. Então, por favor, faça o exercício de todos os dias observar esses 3 pontos aqui. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, então eu devo ser grato hoje. Não posso abrir a minha boca para murmurar, não posso de maneira alguma reclamar da minha vida, porque a minha vida era de miséria, era de pecado, destruição e morte. Agora é diferente. Jesus mudou tudo na minha vida, então louvado seja o nome dele.
Ele morreu pelos meus pecados e foi sepultado. Ele morreu de fato. Não foi coisa de mentira, não. Não era uma fake news. E ele ressuscitou. E a sua ressurreição me dá esperança de começar a minha segunda-feira, de começar a minha terça-feira, de me levantar dia após dia, porque o mundo está pegando fogo, a coisa está feia lá fora. Mas Jesus Cristo vive. Então eu continuo tendo a minha esperança alimentada, manhã após manhã, porque o Rei está vivo. Amém? Não se esqueça disso, irmãos. Jamais. Hoje é Páscoa, está no finzinho dela. É um tempo oportuno para nós nos lembrarmos disso, né? Mas como eu disse pela manhã, faça isso todos os dias. Faça isso todos os domingos. Se lembre da cruz de Cristo. E se em algum momento essa igreja aqui, ou esse pastor aqui, não estiver pregando acerca da mensagem da cruz, não estiver celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, primeira coisa, você vai denunciar para o conselho, vai falar, ó, esse Robson aí, pode parar com ele, exortem ele aí, ô Euripinho, ô presbítero Dorivaldo, faça alguma coisa com esse rapaz. E a segunda coisa é que se não der jeito, você sai dessa igreja. É a cruz de Cristo, é a sua morte e ressurreição, o tempo todo que precisa ser pregada nesse púlpito aqui. Se nós pararmos de pregar sobre isso, pode fechar essas portas, pode acabar a igreja, porque sem a ressurreição de Jesus, a fé cristã não se sustenta, ela desmorona. É a ressurreição de Jesus Cristo que nos dá margem para continuar avançando, que nos dá confiança para continuarmos pregando o Evangelho, para construirmos igreja, para iniciarmos mais congregações, para plantarmos mais igreja, para seguir fazendo isso até a nossa morte. Que essa seja a nossa principal motivação, então. Que esse seja o nosso principal combustível, domingo após domingo, aqui nesse púlpito, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, irmãos, nós vamos fazer como Ele nos instruiu. As crianças finalizem aí os seus desenhos e reflitam nos 3 pontos que Paulo colocou e que eu lembrei os irmãos aqui nesse nosso sermão. E nesse momento eu convido a vocês, pais e os demais irmãos, a celebrarem a Santa Ceia do Senhor com a gente, como o Senhor nos ensinou. Ao instituir a Santa Ceia, Ele disse que todas as vezes que a gente comer desse pão e beber desse cálice, nós estamos anunciando a sua morte até que Ele volte. Então perceba, irmãos, nós temos feito isso 2 domingos por mês. Queria eu fazer todo domingo aqui, mas ainda não é momento. E todos os domingos nós estamos nos lembrando da mensagem da Páscoa, nós estamos nos lembrando da ressurreição de Jesus Cristo. E da mesma maneira como eu disse pela manhã, que seja sempre uma novidade isso para você. Muita gente diz que não celebra a Santa Ceia todos os domingos porque banaliza. Banaliza se você não entender o que significa a Santa Ceia de fato. A partir do momento que você entende, então, que você está participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, isso não pode ser banal. Isso não pode ser só mais uma coisinha da igreja. É um sacramento que Ele instituiu e que nesse momento nós vamos participar. Nós vamos ter o privilégio de participar. Então você que é membro de alguma igreja, seja dessa ou de outra igreja que esteja em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, você é convidado a participar da mesa do Senhor nesse instante. Eu vou chamar aqui à frente o presbítero Eurípides, que vai me ajudar na distribuição dos elementos, e nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo nesse instante. Aqui nessa carta aos Coríntios, uma coisa que o apóstolo Paulo precisa resolver lá também é a questão da ceia. O pessoal estava fazendo a